Olá! Começamos mais uma edição de Janela Internacional, programa da TV EBPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Nesta edição e nas próximas duas, traremos o diálogo sobre os 6 meses do governo de Donald Trump, realizado no dia 13 de novembro de 2025, aqui no auditório da Fundação. Nesse debate, contamos com a presença de Jana Silverman, membro do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos da América, o DSA, dos Estados Unidos, e professora de Relações Internacionais da UFABC. Natália Mello, professora do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e editora-chefe da revista Lua Nova. Reginaldo Nasser, professor associado da PUC de São Paulo, e Alejandro Robles, secretário de Mexicanos no Exterior do Morena, Partido do México, que participou remotamente. A coordenação ficou a cargo de Walter Pomar, diretor do Núcleo de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, e também contamos com a presença do companheiro José Genuíno nos debates ao final da atividade. Fiquem agora com a primeira parte desse diálogo, com a intervenção de Jana Silverman, membro do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos da América e professora de Relações Internacionais da UFABC. Vou falar um pouco dessa condição dupla de professora de Relações Internacionais da UFABC, mas também, obviamente, com o meu papel como um dos coordenadores do área internacional do DSA, Socialistas Democratas dos Estados Unidos, que é... Enfim, depois vou falar mais sobre o que é DSA, como estamos, nosso posicionamento, etc., atualmente, nossas perspectivas. Mas aí, para dividir um pouco, obviamente, a fala em 3 partes, falar sobre a política doméstica do Trump, um pouco sobre quais são as diferenças e similaridades entre, esse mandato e o último, falar um pouco sobre a política externa. Isso eu desenvolvi um curso um pouco menos, porque achei que é outro companheiro desse aí vai falar mais, mas enfim, vamos ver se ele entra, se não, aí já vamos debater de maneira mais aberta. E por último, falar um pouco, obviamente, sobre a grande vitória do nosso companheiro Zohar Mamdani na semana passada, que é companheiro do DSA, e um pouco, em geral, mais geralmente, sobre as perspectivas para a esquerda socialista nos Estados Unidos. Bom, aí como já vem, eu acho que foi, eu lembro, acho que foi bem no final no começo do ano, que foi aquele grupo de conjuntura do FPA, eu fiz uma apresentação, acho que foi a semana do posse do Trump. Eu lembro, o Walter me convidou para fazer um debate com o grupo, e aí eu comecei falando sobre quem são digamos, o tripé de apoio do governo Trump. E isso sigue sendo igual. Você tem, por um lado, o núcleo, digamos, núcleo duro ideológico, que eu chamo dos nacionalistas brancos, que são, Stephen Miller, o Thomas Homan, que é todo mundo que está, obviamente, dirigindo a política migratória, está o pessoal que está nesse cruzada contra, entre aspas, cultural woke, que significa, em português, que contra políticas que promovem a igualdade racial e de gênero, e principalmente com o alvo principal contra as pessoas trans, e depois, e que são, eu diria que é a ala mais ideológica, e mais, digamos, núcleo duro. E depois você tem outros 2 núcleos. Tem o núcleo que a gente chama em inglês os tech bros, ou seja, que é aquele corja que é Elon Musk, o pessoal da Vale do Silício, que tem essa pegada agora, digamos, neolibertário, enfim, são uma espécie de tipo de Milley, mas com mais tecnologia, um pouco mais de inteligência. E eles têm essa pegada de Estado mínimo, eficiência do Estado, e pensando muito em como os Estados Unidos poderia vencer essa disputa, não necessariamente ideológico, mas no plano de ciência e tecnologia com a China. E, por último, você tem o que é a base de apoio popular do Trump, que são os trabalhadores, ou seja, trabalhadores brancos, majoritariamente homens, mas também tem mulheres que apoiam também, obviamente, cristãos, em grande parte, e que tendem a morar em cidades menores ou em áreas rurais, e que tendem a ter menos
educação formal, né? Então, aí esse claro, em termos de figuras dentro do governo, eu acho que a figura talvez mais expressiva seria a própria ministra do Trabalho, Lori Chaves, mas também é mais representada, por exemplo, por parte de Sean O'Brien, que Sean O'Brien é o presidente do Sindicato dos Teamsters, que é o sindicato dos trabalhadores de transporte, que é um dos maiores sindicatos do setor privado. Só que enfim, em termos de tomada de decisões, eles estão menos inseridos. Eles são mais como base de apoio, tipo, e não, enfim, ou seja, o Trump sempre tentando fazer uma política que parece que está falando com essa categoria, mas no fundo, muitas vezes, vai contra os interesses. Enfim, já para pensar um pouco que tem acontecido, obviamente, desde janeiro, o que eu diria, assim, nos primeiros meses, o Trump realmente conseguiu implementar muitas políticas bastante abrangentes em pouco tempo. Porque ele efetivamente teve pouca resistência, tanto da parte dentro das instituições políticas, quanto na parte fora, né? Eu acho que quem tomou no primeiro plano foi o momento dos tech bros, ou seja, Elon Musk entrando no governo, aquele cargo que ele inventou para ele mesmo, o Doge, né? Mas o que ele conseguiu fazer no espaço de menos de 2 meses não foi pouca coisa. Eu acho que ele está tentando refundar, ou seja, digamos, o aparelho do Estado norte-americano. E enfim, ou seja, demitiram mais de 300 mil funcionários, servidores federais. Também mudaram nas leis a regulamentação sobre o trabalho para os servidores federais, que efetivamente tirou direito à negociação coletiva para mais de 2 milhões de trabalhadores, servidores federais. E, obviamente, todo esse ataque frontal contra os servidores federais, ou seja, que a gente conhece bem como funciona isso aqui no Brasil também, sempre aquela caça aos marajás, né, sabe, que funcionários públicos sempre somos um alvo fácil, né? Mas ele fez isso de uma maneira absolutamente desproporcional, sobretudo contra trabalhadores, funcionários nas áreas sociais do governo, ou seja, obviamente, como área de proteção da Agência de Proteção Ambiental, agência que regula, que é como o Anvisa, né, que regulamenta a questão da segurança dos farmacêuticos, que isso também forma parte dessa pegada do Robert Kennedy, do Make America Healthy Again, ou seja, faz que a América fica sadia de novo, que é aquela extensão do movimento anti-vax, desmantelou totalmente os programas de moradia social dirigido para o governo federal. No Ministério do Trabalho, que obviamente é a área que eu mais pesquiso, ele fez uma coisa impressionante, ou seja, além de desmantelar quase totalmente as áreas que têm a ver com monitoramento das leis, as leis aqui não são leis de ontem, não foram leis criadas por Biden, foram as leis criadas durante o auge do movimento dos direitos civis nos anos 60 contra a discriminação racial e gênero no trabalho. Tem uma área, uma subsecretaria dentro do Ministério que cuidava de recepcionar denúncias sobre essas violações dessas leis. Esse quase não existe mais. Também tiraram... enfim, o Ministério do Trabalho ficou uma coisa, um esqueleto. E, sobretudo, o que eu acho... Eu dei uma olhada no site ontem... a área internacional, da Cooperação Internacional do Ministério do Trabalho, que antes foi, sobretudo durante o governo Biden, recebeu muitos recursos para fazer trabalho de cooperação com os trabalhadores mexicanos, enfim, com a ideia que vamos levantar todas as condições de trabalho para os trabalhadores do mundo inteiro para não ter essa concorrência para baixo contra os trabalhadores americanos. Mas aí já demitiram 90% dos funcionários que trabalhavam nessa área, cancelaram também 95% dos projetos que tinha com organizações, com sindicatos no exterior para promover os direitos trabalhistas, só reduziram, enfim,
no site, eles falam que a sua missão agora é criar uma nova etapa de dominância no mundo dos trabalhadores americanos e que estamos para avançar os interesses dos trabalhadores e das empresas americanas no cenário global. Ou seja, o Ministério de Trabalho já abertamente falando de empresários. Enfim, então esse é só um exemplo. Então aí, claro, aí esse momento, digamos, esse auge dos primeiros 2 meses em que o Elon Musk é uma figura central, ele começa a se distanciar, eu acho que por razões, várias razões. Eu acho que foi, primeiro, razões interpessoais entre ele e o Trump. Ou seja, o Trump sempre tem que ser o superestrela, a figura no holofote. O Elon Musk tirou isso dele, num certo sentido. Segundo, ele já conseguiu fazer o trabalho sujo, em grande medida. Não foi necessário continuar com essa terapia de choque. E o próprio Elon Musk começou a sentir uma pressão negativa, ou seja, porque ele, no final das contas, é um empresário, que ele vive das vendas dos seus carros Tesla e essas coisas, né? E inclusive uma campanha começou para boicotear a compra dos carros Tesla por causa do que ele estava fazendo. E por último, aí começou uma racha, que isso é uma coisa para ficar muito atento sobre a questão de imigração, porque esses pessoal do Vale do Silício, eles dependem muito de trabalhadores com altíssimos níveis de conhecimento para entrar no país para trabalhar nessas empresas, em Google, em Tesla, enfim, em Meta. E o Trump agora mudou as regras, a grande maioria entra num tipo de visto chamado H1. É um visto específico para esses trabalhadores de altos níveis de formação. E agora, para aplicar por um visto H1, o governo americano vai cobrar $100 mil. Ou seja, isso fica uma coisa absolutamente prescritiva. Então, aí já entra os interesses materiais desse classe de empresários da Vale do Silício. Então, aí, por isso, eu acho que esse grupo está um pouco em segundo plano agora, né? Enfim, e também, como resultado, estamos vendo essa ideia de vamos promover um Estado mínimo mais eficiente, está totalmente em xeque agora com a questão do shutdown do governo americano, que em teoria vai reativar agora, mas durou 43 dias, digamos, a paralisação, maior paralisação do governo americano na história do país. Efetivamente já começou a atingir aquela base que eu falei dos trabalhadores pobres e brancos, ou seja, porque, por exemplo, deixou de funcionar, em grande parte, nessas últimas semanas, tem um sistema de saúde pública especial para os veteranos de guerra. E quem nos Estados Unidos a maioria dos veteranos de guerra são trabalhadores brancos e pobres, e um pouco mais velhos, né? Então, os programas para garantir assistência alimentar para os pobres, o programa se chama SNAP, ou seja, os fundos não chegou para essas pessoas em novembro. Então, aí já chegou um ponto insustentável. Claro que depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas também teve a ala mais moderada do Partido Democrata, também capitulou totalmente as chantagens do Trump e assinou um acordo muito mal feito domingo de noite. Mas, enfim, tudo isso para dizer que está socavando, minando essa ideia de Trump juntos com Elon Musk, etc., podem criar esse Estado pequeno, mais eficiente. Em termos daquele outro grupo, né, franja de interesse, que dos ideológicos mesmo, dos racistas, dos xenofóbicos, dos supremacistas brancos, ou seja, esse do Steve Bannon, Stephen Miller, eles basicamente são 2 temas principais, ou seja, são 3. Um é reescrever a história americana, ou seja, tirar todo o que a gente chama de estudos críticos sobre a história em relação à questão racial no país, né? Então, ele está num ponto eles estão mudando, por exemplo, mudando nomes de barcos da Marinha Americana para que não tem nomes de marinheiros negros, ou seja, coisas, por um lado, simbolicamente
absurdo, mas, por outro lado, mudando exposições dentro dos museus. Ou seja, tem aqueles grupos de museus, eu acho, né, do Smithsonian, que só é um patrimônio nacional, que são museus que todo mundo pode visitar de graça, e estão tirando todo o conteúdo que fala sobre a importância do povo negro na história americana. Ou seja, exatamente o oposto que o governo PT fez em instituir esse ensino da história da África nas escolas, etc. Outro alvo muito específico, são as pessoas trans. Ou seja, obviamente, contra todos os LGBT em geral, mas, em particular, as pessoas trans. Ou seja, você tem agora uma pressão absurda, porque essas questões, por exemplo, sobre... só para ir atrás um minutinho, relacionado com a questão do aborto. Agora, com aquele decisão do Corte Suprema, em 2022, que tirou o direito ao aborto às mulheres americanas a nível nacional e jogou essa questão para os governos estaduais. Aí já tem interpretações que isso também aplica se os estados podem ou não podem julgar legal a possibilidade de oferecer tratamentos de afirmação de gênero para as pessoas que se identificam como trans ou não binária. Então, aí o Trump está pressionando de maneira absurda para que todos os estados proíbem totalmente sobre todo esse tipo de tratamento de saúde para as pessoas trans, sobretudo para pessoas com menos de 18 anos. E restringindo o máximo também para os adultos. Então, aí eu acho que aqui todo mundo já viu o caso, ou seja, já não permite mais nos vistos, qualquer documento oficial americano usar nome social, que está até criando problemas para as pessoas querendo viajar, entrar e sair do país. Ou seja, você tem um passaporte com uma foto e nome que não corresponde à pessoa, porque era antes de fazer uma transição de gênero, etc. Então, isso por exemplo, já restringiram a participação das pessoas trans nos esportes, por exemplo, eles têm que, enfim, voltar a só praticar esportes no que era seu sexo biológico anterior, etc. E infelizmente uma pauta que muita gente não está, não está nem aí. Eu acho que, mas é muito problemático, porque as pessoas trans não é uma contingente tão pequena na população americana. No último censo norte-americano, que foi ano 2020, aí, mais de quase 2% da população americana se identifica como trans ou não binária. Então, aí estamos falando, um contingente importante também da classe trabalhadora. Então, aí tem toda uma polêmica aqui também nos Estados Unidos, quando esses temas, entre aspas, identitários têm que entrar na agenda, e eu acho que tem que entrar mesmo, porque, primeiro, são franjas expressivas da classe trabalhadora, e, segundo, não é uma questão de... É uma questão de direitos humanos, ou seja, e a gente não defender os direitos de um significa que como podemos criar uma cultura de solidariedade e de defesa de todo mundo. E, por último, eu acho que o ataque mais preocupante de todos obviamente, o tema da política migratória. E aí eu estou vendo, aí tomara que um coordenador do DSA que trabalha diretamente nossa área de nossas campanhas em defesa dos migrantes poderia conectar mais tarde, vamos ver. Mas é um tema muito complexo, porque, primeiro, ou seja, tem uma política totalmente anti-imigrante nos Estados Unidos, é muito complexo. Por quê? Porque, primeiro, obviamente, tem a economia norte-americana totalmente depende da mão de obra migrante, seja com papéis ou sem papéis, ou seja, digamos, o setor agrícola não funciona, o setor de comércio não funciona, o setor de serviços, sobretudo restaurantes, hotéis, sector de construção, trabalho doméstico, nada disso funciona sem trabalho, sem mão de obra migrante. E já sabemos isso, ou seja, porque temos um caso recente. Durante a pandemia, o governo americano fechou as fronteiras, geralmente, as fronteiras ficaram geralmente fechadas para nova migração, sobretudo a fronteira sul, por quase 18 meses. E o que aconteceu? Quando tudo começou a reabrir na economia norte-americana, segunda metade do ano 2021, começo de 2022, foi uma inflação enorme nos custos, por exemplo, de restaurantes, de quartos de hotel,
diárias para trabalhadoras domésticas. Por quê? Porque não tinha trabalhador migrante para fazer esse trabalho. Então, isso pressionou os preços para cima. Está ótimo. Então, tem essa questão econômica, mas também eu acho que, além disso, tem uma questão social, cultural e social. Estados Unidos é o país que é parte do nosso mito fundacional. Ou seja, somos o país de imigrantes, é o sonho americano. Só ver para os Estados Unidos a estátua de liberdade, ou seja, trai para nós, ou seja, suas massas cansadas e sujas, ou seja, para construir esse país. A ideia é que sempre, digamos, as partes são, a combinação das partes são menor do que o conjunto, né? Tipo, entra o pai para os Estados Unidos e, claro, que tem um condicionamento, que você tem que assimilar, tem que virar americano para ser parte desse projeto de nação tão maravilhoso. Mas é uma coisa que as pessoas ainda acreditam, e não só pessoas americanas, pessoas do mundo inteiro, porque você fala com qualquer brasileiro não muito politizado, que não necessariamente seja bolsonarista, mas que vai se fazendo como eu lembro, foi 2 semanas atrás, conversando com o cara cortando o cabelo do meu filho, ou seja, tipo, meu sonho ainda é ir para os Estados Unidos, não para morar para a vida inteira, mas talvez trabalhar aí uns 2, 3 anos, aí depois voltar com uma grana em dólar, é meu sonho. E aí eu falei para ele, e você não percebeu que estão colocando migrantes quase como campos de concentração, só por não estar lá com visto vigente? Tá? E, mas vale a pena tentar. Porque é um mito muito forte, que tem uma base na realidade, né? Então, aí estamos numa situação, olhando estatísticas, tem o maior número de migrantes, pessoas nascidas fora do país, morando nos Estados Unidos pelo maior número desde o começo do século XX. Estamos falando de mais de 53 milhões de pessoas. E isso chega a ser 16% da população. Para ter uma ideia, tem mais migrantes no país, ou pessoas que nasceram fora do país, do que pessoas negras nos Estados Unidos, se você olha no sentido demográfico. E o que está acontecendo? Que a gente já vimos nesses dados de número de imigrantes no país, só de janeiro até agosto, houve, pela primeira vez também em muito tempo, um saldo negativo de imigrantes saindo do país. Ou seja, e isso significa que só muita gente saindo, porque sempre tem esse galera também tentando entrar. E qual é a diferença da política migratória do Trump versus Obama, Biden? Porque também sempre é importante frisar, esses governos democratas também eram totalmente anti-imigrantes. Essa ideia de criminalizar, demonizar imigrante começou com Obama. Antes desse governo do Trump, Obama foi o rei das deportações. Ou seja, só que a diferença foi a estratégia do Obama e também de Biden foi tentar barrar a entrada na fronteira do sul. Ou seja, o que Trump está fazendo, e ele está ativamente procurando migrantes que já estão dentro do país. Migrantes que estão lá já há décadas, em muitos casos. Migrantes que têm filhos que nasceram em solo americano, porém são cidadãos americanos. Está tirando, ou seja, rompendo, quebrando as famílias, ou seja, todo o que ele fez, lembra quando o Trump fez isso no primeiro mandato, ou seja, separar as famílias, mas quando estavam entrando na fronteira sul, o Gordon está fazendo isso de maneira muito pior ainda, porque é um núcleo familiar que já está acostumado a essa vida americana, está lá há anos, em muitos casos, e em 70, ou seja, tem mais de 60 mil migrantes em uma espécie de detenção arbitrária, essas cadeias, esses presídios, que são, em grande parte, administrados por empresas privadas, que também tem todo esse tema também, que é uma nova vertente de capitalismo absolutamente, dizer cruel é pouco, né? E desses 60 mil migrantes, nesse detenção arbitrária agora, 72% não tem nenhum antecedente criminal. O seu único crime é estar permanecendo no país sem documento, sem visto válido.
e são pessoas que pagam impostos, são pessoas que contribuem na sociedade em tantas maneiras. Enfim, e é o jeito, ou seja, obviamente, é um jeito mediático, é desenhado de encalcar o terror, ou seja, o ICE, a polícia migratória, eles fazem apreensões, ou seja, eles, enfim, invadindo escolas, lugares de trabalho, casas mesmo, ou seja, eles quebrando vidros para fisicamente retirar migrantes dentro dos seus próprios carros. Eu vi um vídeo. São coisas tipo, eu olho um pouco, depois eu tenho que parar, porque uma coisa, enfim, estarrecedor. Ou seja, é nosso DOPS, né? Nosso doicode, né? Que é o mesmo modus operandi, né? Tipo, retirar um cara, isso foi em Los Angeles, ele está, e aliás, o Trump está fazendo isso, a propósito, nas grandes cidades, porque tem população migrante no país inteiro hoje em dia, mas ele está fazendo, principalmente, está fazendo a propósito nas grandes cidades que são governadas por Partido Democrata, para mostrar sua força, né? Tipo, tentando levar uma queda de braço, né? Mas aí são os cenários, ou seja, o cara, um migrante mexicano, num carro com uma filha de 1 ano, e eles quebra o vidro do carro para retirar ele. Claro, e ele começa a agarrar a criança começa a chorar, e ele joga spray de pimenta em cima tanto do carro quanto a filha de 1 ano. Ou seja, é uma coisa. E depois sequestra o bebê também. E aí e esse é o problema, que as famílias não têm contato com as pessoas que estão sendo sequestradas. Eles não têm contato com o advogado, em muitos casos por 72 horas ou mais. Ou seja, eles estão, o modus operandi levar, eles pegam em Nova York, em Chicago, em Los Angeles, e levam para áreas bem remotas, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, é uma questão que brutal. Eu acho que nós, Estados Unidos, não temos visto cenas como ou seja, acontecendo contra pessoas que a gente considera como parte da sociedade americana, desde a grande repressão contra o movimento dos direitos civis nos anos 60. Mas eu diria que isso até mais chocante ainda. Então, esse eu acho que é o semente que vai ser o calcanhar de Aquiles para o governo Trump, porque ele está fazendo isso porque é para animar sua base, que é totalmente ideológica, racista, etc. Mas essa base, em particular, é muito pequena. É muito pequena. Então, aí você lembra que viu aqueles protestos no Kings que aconteceu o mês passado, que acho que foi 11 milhões de pessoas que foram para a rua. Em grande parte, a grande reivindicação é a questão migratória. Ou seja, as pessoas estão horrorizadas com essa política. E, por último, para falar sobre a política econômica, enfim, esse eu diria que é o mais esquizofrênico de todos, né? Porque, em teoria, isso foi a promessa de campanha, vamos proteger os trabalhadores americanos, e a grande solução do Trump é a reindustrialização. Mas é uma coisa, a guerra tarifária, ou seja, não serve esse propósito por mil razões, né? Mas, primeiro, que você precisa de uma política industrial para acompanhar esse política tarifária, que não tem, porque, por um lado, como você vai fazer uma política industrial quando você também está tentando promover um Estado mínimo? Ou seja, não é possível, né? E se você olha, linha por linha, eu estava lendo, dentre todas as tarifas que estão que colocaram contra os produtos chineses, eles não têm barreira tarifária, por exemplo, contra grandes barcos construídos na China. E foi uma promessa do Trump, que vamos abrir estaleiros de novo nos Estados Unidos. Ou seja, mas como você vai abrir estaleiros quando você não está colocando tarifas nos barcos importados? Ou seja, é uma coisa muito... Enfim, ou seja, eu acho que nem a classe empresarial está entendendo a lógica dessa política. E, com certeza, não está beneficiando esses trabalhadores conservadores brancos que são parte da base dele. O que vimos, o que estamos vendo é que, por causa desse desfase entre acontecimentos econômicos e como isso reflete nos dados econômicos reais, dados macroeconômicos, a gente ainda não chegou a ver esse refletido. Ou seja, por exemplo, o desemprego
do mês passado é 4,3%. É basicamente estável. Aumentou um pouquinho, mas muito, muito pouquinho. Mesma coisa com a inflação, mesma coisa, enfim, essa relação dívida PIB. Então, Estados Unidos tem essa capacidade de, digamos, seguir tocando com menos problemas, por causa, obviamente, de ser detentor da moeda global, né? Mas é uma questão eu acho que os problemas vão surgir em médio e longo prazo. Bom, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas a política externa, vou falar de maneira um pouco mais telegráfica, porque vamos ver se o meu companheiro do DSA vai entrar ou não, mas se eu tivesse que caracterizar, eu diria personalista, errática e desesperada. Ou seja, o Trump está desesperado por ganhar o prêmio Nobel de Paz, que isso parece piada, mas eu acho que é real. Ou seja, se você olha a propaganda, ou seja, do governo americano, que Trump solucionou 9 guerras em lugares que nunca estavam nem em guerra. Tipo, solucionamos a guerra contra Somália e Uruguai. Tipo, é uma coisa até absurda. E mesmo se isso fosse o propósito dele, tipo, de promover a paz no mundo, ele tem muito menos ferramentas agora. Ele acabou com o USAID, ou seja, que é o braço de soft power americano, mais importante que tinha. Está recusando participar nas organizações multilaterais, ou seja, não está no COP30, deixou de pagar a ONU, etc, etc. Então, aí você você já não tem mais o soft power. Eu diria, por mim, ainda o uso de hard power, ou seja, o poder militar ainda é limitado, por mais que ele está tentando entrar nessa área com a questão da Venezuela. Então, ele fica com quem? Fica com sua capacidade de negociar pessoal, ou seja, the art of the deal, como ele fala, e a política tarifária. Então, aí eu acho que o que ele quer de ser esse grande figura, ou seja, que vai, digamos, ser respeitado e fazer todo mundo respeitar ele pessoalmente e também o país de novo, ele tem muito menos ferramentas. Então, isso obviamente é problemático. E isso, eu acho que o Reginaldo pode falar, obviamente, com muito mais propriedade sobre a política do Médio Oriente, mas o que eu vejo, por exemplo, na Europa, dizer que é uma política confusa é pouco, né? Tipo, começou com o neo-isolacionismo, que é, inclusive, muito promovido dentro da ala mais ideologicamente, digamos, duro do partido, do movimento MAGA, né? Que tem aquela deputada Marjorie Taylor Greene, que a gente já fica preocupada, porque ela fica falando muita coisa que a esquerda fala, tipo, não vamos mandar mais armas para Israel, não vamos mandar mais armas para a Ucrânia, mas ela fala porque acredita que os Estados Unidos deveria ter uma política mais isolacionista. E isso, enfim, ou seja, eu acho que eu acho que eles estão meio experimentando até que ponto eu posso empurrar meus aliados tradicionais na Europa e em outros lugares até que causa algum caos maior, né? E na América Latina, eu acho que tem muito mais para discutir. Aí eu acho que estamos diante de uma situação bem mais complexa. Por quê? Porque ele delegou essa política para figuras como Marco Rubio, né? E Marco Rubio, ele conhece a região, ele tem lado, muito claramente, e, por outro lado, você pode interpretar isso que Estados Unidos já, eu acho que em um certo sentido, sobretudo na Ásia e de maneira secundária a África, Estados Unidos já não está tentando tanto disputar. Vamos conceder esse espaço para a China. Você vê, por exemplo, se você vê a propaganda, o tipo de linguagem que o governo Trump usa contra a China, em comparação com Biden, a linguagem e até as próprias políticas do Biden são muito mais agressivos, muito mais. Eu acho que o Trump está levando essa relação com a China muito mais no plano comercial, econômico, e não tentando disputar politicamente. Ou seja, todas essas denúncias sobre trabalho escravo na China, que não é falta de democracia na China, está muito segundo plano. E isso significa o quê? A minha leitura, né, que agora vamos deixar a Ásia com os chineses, porque voltando a essa ideia da teoria
de containment, sabe? Ou seja, depois do Kennan, depois da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter que fazer uma estratégia de segurança via o que eu chamo de strong point, sabe? Que vamos fortalecer os espaços onde a gente tem mais interesse estratégico e se efetivamente a gente tem mais capacidade de defender. Nesse caso é a América Latina, que é a nossa região, ou seja, desde a doutrina de Monroe de 1823. Então, eu acho que tem uma certa... vamos voltar, porque é um espaço que é mais fácil para nós reconquistar, né? Então, e isso, obviamente... estamos vendo todas as evidências. Ou seja, por um lado, está usando essa chantagem direta, isso explica, em grande parte, digamos, os resultados eleitorais na Argentina, umas semanas atrás. Ou seja, falando, você vai ter seu bailout, vai ter seu dinheiro para evitar, digamos, outra crise de hiperinflação, mas vocês têm que voltar para o meu amigo, né? E funcionou, né? E aí você vê isso no discurso sobre eleições, ou seja, Venezuela, claro, isso começou com Biden, mas o Venezuela é o grande, digamos, violador dos direitos civis e políticos, antidemocrático. E aí, essas eleições equatorianas foram limpos? Eu acho que não, né? Mas ninguém está falando mal de Noboa. No Equador tem uma... basicamente quase uma guerra civil que se deflagrou faz mais de um mês atrás, entre os indígenas e as forças de segurança lideradas por Noboa, pessoas mortas, pessoas sendo feridas todo dia, campo de guerra mesmo. E ninguém fala nada, ninguém falando que eles estão atacando os indígenas e não está nem aí. Então, você tem essa reconfiguração do Cuba, Nicarágua e Venezuela como um novo eixo do mal por excelência, né? E agora a pergunta é o que vai acontecer. Ou seja, porque eu acho que, enfim, por um lado, como eu falei, essas ferramentas do soft power, claro que você tem a CIA. Eu achei até meio absurdo que todo mundo ficou pirando. Trump falou que ele vai deixar a CIA entrar na Venezuela. Você não acha que a CIA já estava na Venezuela há tempo? Claro que sim, né? Mas, além disso, eu acho que está chegando um ponto que ele vai ter que mobilizar esse hard power, o poder militar. E a grande pergunta é se os norte-americanos estão prontos para apoiar outra guerra, sobretudo a possibilidade de uma guerra terrestre que poderia virar outra guerra sem fim, aqueles forever wars, que justo que Trump foi eleito e reeleito para garantir que esses, no caso de 2016, para acabar com os forever wars em Afeganistão e Iraque, e foi reeleito agora com a promessa de não criar mais forever wars, porque não as pessoas, as famílias norte-americanas não têm tanto... enfim, não estamos mais na Guerra Fria, ou seja, eles não têm tanta doutrinação ideológica até odiar a Venezuela o suficiente para querer mandar seus filhos para derrubar o regime de Maduro, né? Eu acho muito difícil. Então, eu acho que vamos ver, enfim, uma disputa dentro do governo, dentro do Departamento de Estado, entre o Departamento do Estado e o Departamento de Guerra, que agora não é mais o Departamento de Defesa, para ver em que eles vão optar. Eu acho que, obviamente, a estratégia mais fácil vai ser essa coisa, a combinação de bombardeios cirúrgicos, que não são nada cirúrgicos, estão apenas matando pescadores inocentes, e usando de maneira muito instrumental nossos amigos da oposição venezuelana, ou seja, usar Machado, ou fazer outra estratégia tipo o Guaidó. Mas sabemos que essa estratégia também fracassou várias vezes. Então, eu acho que isso vai ser... Eu acho que isso vai ser... agora que a questão palestina não está resolvida, mas já ficou um pouco mais em segundo plano, não totalmente, mas um pouco mais, e eu acho que isso vai ser a grande questão para a política externa norte-americana nos próximos meses. E o Brasil também vai ter que ver o que vai acontecer com o governo brasileiro, que eu acho que é complicado, porque, por um lado, não inspira confiança no governo venezuelano, os brasileiros, por causa da barrar a entrada do BRICS, etc., não reconhecer os resultados eleitorais. E, claro, que, por mais que houve um clima rolando entre o Trump e o Lula em Nova York... Estados Unidos não vai confiar no Brasil como interlocutor para
tentar mediar o conflito. Então, eu acho complicado. E já por último mesmo, a parte mais otimista. Então, aí já... Bom, o que eu posso dizer? Né? Diante de tudo isso, que eu comecei comentando sobre a falta de oposição ou resistência direta ao projeto Trump, pelo menos até abril, maio. Mas isso não significava que as pessoas não concordavam, pactuavam com a política trumpista. Claro que não, só que era uma... Eu acho que, no primeiro momento, todas as forças sociais, inclusive nós, como esquerda, mesmo sendo fora do Partido Democrata, olhando um pouco o que vai fazer primeiro essa oposição institucional do Partido Democrata. E, efetivamente, a oposição democrata fez nada. Fez nada efetiva. Ou seja, fez umas coisas de retórica, simbólica, mas absolutamente nada. Ou seja, quem começou a fazer coisas depois foi Bernie Sanders, foi Alexandria Ocasio-Cortez, que, claro, que eles só estamos na minoria, ou seja, por mais que estamos agora com vitórias para essa esquerda mais radical, esquerda socialista, esquerda anticapitalista, mas somos ainda muito conscientes que somos uma força política pequena no país. Mas hoje em dia, você olha pesquisas, as figuras mais populares dentro do Partido Democrata são Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. Ou seja, de longe, são tem mais nível de aceitação do que Biden e Kamala. Sem falar, ou seja, agora o cara que está tendo o papel mais vergonhoso de todos é o Chuck Schumer, que é o líder do Partido Democrata no Senado. Foi ele que orquestrou essa capitulação a Trump para por fim do shutdown do governo. O Chuck Schumer também nunca, em nenhum momento, apesar de ser o senador senior para o estado de Nova York, não apoiou a candidatura do Zoran Mandami, apesar do fato que ele ter ganhado as primárias do Partido Democrata com uma porcentagem altíssimo, né? Então, aí Hillary Clinton também, enfim, totalmente, ou seja, olhando, fazendo mais guerra contra nós da esquerda do que contra Trump, não? É uma coisa vergonhosa. Então, é nesse vácuo, porque a gente sabe que na política nunca existe um vácuo por muito tempo, entramos a candidatura do Zoran, ou seja, ele agora tem muitas leituras, que o Zoran ganhou porque ele sabe bem usar as redes sociais, o Zoran ganhou porque é um cara carismático, o Zoran ganhou porque ele é imigrante, enfim, numa cidade que tem um número grande de imigrantes. Não, ele ganhou por causa da política. Ele ganhou porque, primeiro, ele tem uma organização política atrás dele. Ou seja, que ele não está lá sozinho. Ele não inclusive, tem outras candidaturas tentando captar esse voto mais esquerda populista, digamos, por exemplo, tem um pré-candidato que vai para o Senado de Maine, um cara que se chama Graham Plattner. O cara, enfim, fala umas coisas contra oligarquias, para mais contra, digamos, a desigualdade de renda, mas ele não tem, digamos, lastros políticos de um grupo organizado. E eu sempre falo isso, o Zoran só foi candidato porque o DSA impulsou a candidatura dele. Ou seja, ele começou a militância no DSA quando ele era ainda na faculdade, em 2017. Depois ele só foi nomeado para ser pré-candidato para deputado estadual dentro do nossas estratégias de trabalho eleitoral em Nova York, e essa ideia de ele ser candidato para prefeito partiu de nós. Então, não foi uma decisão individual dele. Então, nesse sentido, a gente está muito animado porque, claro, ele vai ter que compor um governo que incorpora outras figuras mais centristas, sobretudo porque essa é a primeira vez desde os anos 40 que alguém que abertamente se declara como socialista vai governar uma cidade de mediano ou grande porte nos Estados Unidos. A última vez foi um cara, até eu escrevi aqui, tenho que lembrar o nome dele. Enfim, foi um cara do Partido Socialista
que foi eleito para ser prefeito de Milwaukee, Frank Zeidler, que foi eleito bem durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi reeleito 2 vezes, que foi uma prefeitura super bem sucedida. Inclusive, a gente desenvolveu um termo que se chama sewer socialism, do socialismo de saneamento básico, ou seja, um socialismo que, claro, que tem seus ideais e utopias, mas também sabe solucionar os problemas cotidianos que tem a ver com a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, isso é totalmente a linha do Zohar. A campanha dele foi sobre 3 temas principais. Era ônibus de graça, passe livre, creche público e livre para todo mundo, e a questão de congelar os preços de moradia, de aluguel. Então, claro que ele também fala de Palestina, fala de outros temas, mas, enfim, o prefeito de Nova York não vai mudar a política externa dos Estados Unidos, ou seja, isso não é parte de sua competência. Então, a gente está, enfim, estamos no programa, só faz nem 7 dias desde que a gente ganhou. Estamos no momento de montar governo, enfim, mas aí, por exemplo, só um anedota, ou seja, que ele lançou, inclusive, que vem trabalhar com a gente, ou seja, manda seu currículo para ver, porque lá não tem concurso público igual que aqui, né? E aí, no espaço de 5 dias, 60 mil pessoas mandaram seu currículo para trabalhar com os outros. Porque ele conseguiu, nós, não só ele, nós conseguimos mobilizar um exército de pessoas voluntárias, que voluntariamente, sem receber nada, nem um lanche de graça, foram para a rua. Mais de 50 mil pessoas foram para a rua, bateram nas portas de 3 milhões de residências em Nova York para ganhar para solidificar essa vitória. Isso significa também o quê? Que você tem que fazer o trabalho de base. Se você não faz, não tem chance, porque o dinheiro, a máquina, era todo no campo do Cuomo, que foi o contrincante do Zohar. Então, aí ele ganhou mais de 1 milhão de votos, pela primeira vez no candidato para prefeito de Nova York, primeira vez desde 1969, conseguiu solidificar uma nova coalizão que a gente vai tentar, obviamente, reproduzir em outras cidades, que é liderada por jovens, sobretudo jovens que estão nessa trajetória descendente em termos de suas condições de vida, de renda, né? Imigrantes e filhos imigrantes, mobilizando muito o voto latino e, sobretudo, de imigrantes asiáticos, ou seja, porque o Zohar é da família indiana, né? E também conseguimos, sobretudo no segundo turno, aumentar nosso voto entre a comunidade negra também, e, obviamente, e as pessoas LGBT. Então, aí, como que isso significa mais longo prazo? Eu acho que vamos ter que ver, porque, por um lado, agora temos um holofote em cima do Zohar, em cima de nós, ou seja, 2 anos atrás, o New York Times nem sabia, talvez sabia, mas escrevia bem pouco sobre DSA. Antes das eleições, foi quase um artigo por dia, tentando explicar o que é DSA, quem somos, Então, aí, por outro lado, é óbvio que a gente vai ter que ampliar esse base de apoio do Zohar para que ele efetivamente pode cumprir com sua agenda, que não é pouca coisa, sabendo que vai ter o governo federal totalmente em contra. Mas qual é o problema? O movimento sindical está super dividido, porque você tem líderes sindicais apoiando o Trump por causa dessa questão do proteccionismo, e porque representa trabalhadores brancos, ou seja, que organicamente votaram em Trump. Outros movimentos, e outros, digamos, movimentos sociais, que aqui chamamos de movimentos sociais, lá são basicamente ONGs, então não funciona como base de apoio. Então é muito difícil, às vezes, direcionar esse apoio. Então, aí, obviamente, para nós como DSA, só para terminar mesmo, nós estamos numa fase de um crescimento que não temos visto desde que nosso crescimento inicial, depois da candidatura de Bernie Sanders em 2016, no espaço desde que Zoran ganhou a primária, eleições primárias em junho, nós temos crescido mais de 10 mil afiliados no país inteiro. Só na cidade de Nova York, agora temos 12 mil militantes. E quando você é militante do DSA, você tem que até pagar uma mensalidade, ou sua cota mensal para o partido e tal. Então, é mais hardcore do que até o próprio PT.
Então, a gente, obviamente, isso não significa que vai ser um crescimento linear para nós. Também é importante mencionar que, além da vitória do Zohan, a semana passada também ganhamos vitórias expressivas em lugares pouco prováveis. Por exemplo, a gente ganhamos agora, temos uma deputada estadual pela primeira vez no estado de Georgia, por exemplo. Aí conseguimos reeleger um vereador, por exemplo, em Carolina do Norte. Agora temos uma bancada socialista na cidade de Portland e na cidade de Los Angeles que compõe 1/3 da Câmara de Vereadores. Ou seja, conseguimos eleger um jovem negro para vereador para Detroit, enfim, ou seja, é uma coisa, não é só o Zoran, a gente tem uma estratégia também mais descentralizada, mas ele é nosso primeira vitória no plano do executivo, ou seja, é como se fosse, sei lá, se o PT, em vez de ganhar sua primeira prefeitura em Diadema, ganhou São Paulo capital de vez. Então aí vai ser um grande desafio para nós, mas esperamos estar ao par desse desafio. Muito obrigado.